Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a mais um módulo desse curso Fundamentos do Espiritismo. Nessa aula 9, nós vamos tratar de um tema que eu particularmente adoro, que é a pluralidade dos mundos habitados. Já que a gente vai passar junto esses próximos minutinhos, nada mais justo do que eu me apresentar para vocês. Então, vamos lá. Eu sou uma individualidade espiritual, um espírito que tende a uma perfeição relativa. Estou caminhando, progredindo, evoluindo e tendo então a essa perfeição relativa. Nesse momento, eu assumo uma personalidade que é conhecida, que é identificada como Carolina. Estou encarnada no planeta Terra junto de um corpo biológico feminino, e estou aqui, neste momento, trocando essa ideia com vocês. É muito bacana que a gente saiba aonde a gente vai procurar esse tema nas obras básicas, já que a gente está falando de um curso de fundamentos do Espiritismo. Esse é um tema muito bacana e que a gente acha material diversos fora da codificação espírita. E a gente vai se atrelar a essas obras básicas, justamente por se tratar de um curso para iniciantes, de um curso para pessoas que estão tendo muitas vezes o primeiro contato com a doutrina espírita. Então, nós vamos nos ater aqui nesse momento. Neste momento, a gente vai ficar com as obras básicas. Aonde está esse tema, pluralidade dos mundos habitados, na codificação? A primeira coisa que a gente vai trazer para vocês, a primeira referência, é o Livro dos Espíritos. Aonde está, Carolina, no Livro dos Espíritos? Primeira parte, das causas primárias, no capítulo 3º, aqui, ó, pluralidade dos mundos. Ok? Se você não tem o Livro dos Espíritos ainda, se você não adquiriu o livro físico, existe a possibilidade no site da FEB, da Fundação Espírita Brasileira, de você fazer o download de alguns PDFs, inclusive das obras básicas. Então, vale a pena. Pega aí o seu Livro dos Espíritos, pega o seu PDF e vamos acompanhando junto aqui nesses minutinhos que vale a pena. Um outro lugar na codificação que a gente ouve, que a gente lê sobre esse tema, sobre os diferentes mundos habitados, é no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha aqui, ó. Capítulo 3º. Há muitas moradas na casa do meu pai. Uma citação aí muito utilizada, inclusive nos estudos, nas palestras espíritas. Uma citação de Jesus fazendo referência justamente a essa pluralidade de mundos habitados. Há muitas moradas na casa de meu pai. E aqui, ó, no item 3º, a gente vai ver sobre as diferentes categorias dos mundos habitados. Ok? Mas uma coisa que é bacana para nós que estamos começando na doutrina espírita, vou dar uma dica bacana para vocês, ó. Kardecpedia, estão vendo aqui? Isso daqui é um site, uma plataforma, onde a gente consegue acessar todas as obras de Kardec. Olha que bacana. A gente vai digitar aqui um termo, ó, por exemplo, pluralidade dos mundos habitados. E aí ele vai fazer uma busca justamente nessas obras. Olha aqui que bacana. Esse termo que eu digitei, ele achou, ó, na Revista Espírita de 63, na Revista Espírita de 1864. E aí ele vem citando todas as referências, vejam vocês. E aí ele traz, ó, o Livro dos Espíritos, ele traz a Gênese, o Livro dos Médiuns. Muito bacana isso daqui, ó, para quem gosta, para quem está começando no espiritismo, para quem é curioso e gosta de pesquisar, esse site aqui é muito bacana, recomendo para vocês, ok? Então vamos lá. Tendo apresentado para vocês aonde a gente encontra esse tema nas obras básicas, eu quero mostrar para vocês agora um vídeo muito bacana para a gente então dar início ao tema propriamente dito. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá.
é este vídeo aqui, ó. Espero que vocês consigam escutar. Essas coisas de tecnologia, vocês sabem como funciona, né? Vou colocar ele para passar um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Aí já dá para a gente ver aquilo que eu queria mostrar para vocês. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês pensem um pouquinho acerca disso. Diante dessas imagens que a gente acabou de acompanhar juntos aqui, diante dessa diversidade, do tamanho do nosso universo, será que só existe vida no nosso planeta? Será que só existe vida no planeta Terra? É uma questão que, se a gente passar pelo filtro da nossa razão, já fica um pouco assim, né? Diante do tamanho desse universo gigantesco, só o nosso planeta teria então vida? E aí, como eu mostrei para vocês, nós vamos pegar o Livro dos Espíritos, na questão número 55. Se tiver aí, pausa, pega o seu livro para a gente acompanhar juntos. A questão 55 diz o seguinte: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E então temos a resposta: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Aqui a gente tem a primeira resposta no Livro dos Espíritos, que deixa claro para a gente que sim, que existe vida fora do planeta Terra. A condição, o tipo de vida, como que se constitui, isso daí é outra questão. O que a gente está afirmando aqui, através da resposta dos espíritos na questão 55, é que sim, que são habitados todos os globos que se movem no espaço. Agora a gente vai ler a questão número 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, ou seja, a gente já sabe que os planetas são diferentes em termos da sua constituição física, dos elementos que compõem a sua formação. Então, sendo diferentes esses mundos, seguir-se-á que tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Ou seja, os outros globos que compõem vida, eles teriam a mesma constituição de matéria que nós ou seriam diferentes? E aí ele traz para nós: sem dúvida, as organizações são diferentes. Do mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros
para viver no ar. Ou seja, dentro do nosso planeta Terra, a gente já tem exemplo de constituição diferenciada de matéria para que a vida se constitua em determinado ambiente. Então, aqui já temos, ok, existe vida em outros lugares no nosso universo, em outros orbes, em outros planetas. E sim, a constituição, a matéria nesses outros planetas são diferenciadas também por uma consequência lógica. Segundo nos revelam os espíritos, então, e o bom senso, a nossa lógica racional, a Terra não é o único planeta habitado. De acordo com os ensinamentos do próprio Jesus, nos evangelhos, nas escrituras, a gente vê essa citação. Há muitas moradas na casa do Pai, ou seja, dentro desse nosso universo gigantesco, existem vários tipos de morada. Assim como os espíritos progridem, também os planetas passam por transformações evolutivas. Isso é um ponto muito interessante. A gente estuda muito a progressão do espírito individualmente falando. É importante que a gente saiba que os planetas, como todos os outros elementos do nosso universo, também estão progredindo de alguma forma e, portanto, também estão sofrendo transformações evolutivas. Mais para frente, a gente vai ver a categoria dos mundos e vai ver como que é essa transição, essa transformação dos orbes. Assim, os planetas também passando por transformações, a gente tem a situação dos espíritos que habitam esse planeta. O que acontece quando um planeta passa por uma transformação evolutiva? Os espíritos que ali habitam naquele momento, temporariamente, que por rebeldia, por incapacidade ou por qualquer outro motivo não acompanham a evolução desse planeta, eles serão exilados para outros orbes inferiores. E aqui vale a pena um parênteses e uma indicação para quem quiser estudar um pouquinho mais ou para quem quiser aprofundar um pouquinho nesse tema, que é esse livro aqui, ó, que se chama A Caminho da Luz. Ele é ditado pelo espírito Emmanuel, ou Emanuel, através do Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Esse livro, ele vai falar um pouquinho mais sobre os acontecimentos do nosso planeta Terra, sobre a origem, sobre a constituição, sobre os primórdios do nosso planeta. E para que eu estou trazendo esse livro nesse momento? Porque ele vai explicar um pouquinho aqui sobre os espíritos que foram exilados para o planeta Terra, justamente pelo fato deles não terem acompanhado essa transformação evolutiva do lugar onde eles se encontravam. Eles estavam em Capela, que é uma grande estrela da constelação de Cocheiro. E para saber um pouquinho mais desse tema, fica então aqui essa indicação, ok? Esse exílio, ele não significa uma punição ou uma condenação divina ou um retrocesso nessa evolução espiritual. Ele é apenas uma nova oportunidade que Deus, que a espiritualidade maior, oferece a esses espíritos que não têm condição mais de acompanhar esse determinado orbe. Como Deus é infinitamente justo e bom, é misericordioso, ele nos dá essa possibilidade de continuar a nossa trajetória espiritual em um outro orbe, já que a gente ainda não tem condições de permanecer naquele planeta que está sofrendo essa transformação, essa transição. Ok? Lá no Evangelho que eu mostrei para vocês, a gente vai ter a classificação, as diferentes categorias dos mundos habitados. E aqui eu vou mostrar para vocês novamente uma tabelinha que vai dar para a gente enxergar de uma forma bem bacana. Existem diferentes categorias de mundos habitados. Nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expirações, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos.
onde nós iremos, com certeza absoluta, chegar num momento ou outro. Aqui a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a principal característica desses diversos tipos de mundos. E já adianto para vocês que o planeta Terra, nós estamos neste momento no mundo de provas e expiações e estamos numa transição planetária para um mundo de regeneração, ok? Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Nos primórdios, qual é o tipo de mundo que os espíritos encarnam pela primeira vez? Seriam, então, nesses mundos extremamente primitivos. Percebam que logo após ele está um mundo de provas e expiações. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que o nosso planeta Terra ainda é um planeta bem infantil, entre aspas. É um planeta que está no começo dessas categorias ainda. O que é um mundo de provas e expiações? É um mundo onde o mal ainda predomina. Ou seja, existe aqui o bem e existe o mal. Só que existe uma predominância. A gente consegue perceber de forma mais acentuada ainda o mal. Logo após o mundo de provas e expiações, nós temos os mundos da regeneração, que é aquilo que a Terra vai alcançar daqui a pouco. Bem entre aspas, esse daqui a pouco, né, pessoal? Porque a gente sabe que essa transição ela é lenta e gradual. O que é? Qual é a característica do mundo de regeneração, então? Onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Aqui a gente tem um pouco de descanso dessa luta constante contra o mal. Percebam que é uma transição, um meio termo entre o mundo de provas e expiações e os mundos felizes. No mundo de provas e expiações, o mal predomina. E nos mundos felizes, o bem supera o mal. Interessante isso, né? Existe mal no mundo feliz? Existe. Existe sim. Só que aqui o bem supera esse mal. É o que predomina, ok? E aí, finalizando essa categoria que nos é apresentada neste momento no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os mundos celestes ou divinos. O que são esses mundos? São morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Aqui também, daqui a pouco, nós estaremos galgando esses mundos. Não é mesmo? Então vamos lá. O que é importante a gente destacar dessa classificação de mundos? Essa classificação, ela é uma classificação didática para que a gente possa perceber o que mais caracteriza aquele mundo, aquele planeta. E para a gente perceber também como que funcionam as transições, quando a gente ouve, e a gente tem ouvido falar muito em transição planetária, o que isso quer dizer? Quer dizer justamente aquilo que nós trouxemos para vocês. Estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Ou seja, os espíritos que aqui estão habitando esse planeta estão sofrendo também essa transformação. Estamos sendo regenerados, estamos nos regenerando de alguma forma. E é por isso também que a gente ouve bastante por aí sobre a questão de ser a nossa última chance ou de ser a nossa oportunidade. Justamente porque o que aconteceu aqui no A Caminho da Luz, lá em Capela, existe também a possibilidade do exílio aqui nessa transição. Os espíritos que não conseguirem continuar, que não conseguirem captar, que não conseguirem se modificar também a caminho desse mundo de regeneração, serão convidados a habitar em outros orbes que estejam conforme o seu ponto evolutivo. E é exatamente o que aconteceu
o que traz esse livro A Caminho da Luz. Continuando, então, mais um pouco, nós temos aqui, neste concerto universal, nesse universo gigantesco que a gente teve a oportunidade no vídeo de ver mais ou menos, de ter uma noção mais ou menos da sua grandeza, encontramos então os mundos de diversas categorias. A Terra, hoje, nessa condição de provas e expiações, se prepara para esse novo ciclo evolutivo, que é esse plano de regeneração, pelo que todos nós estamos recebendo oportunidades valiosas nessa transição para acompanharmos esse progresso, sob pena de, se não conseguirmos acompanhar, teremos então um recomeço nos planos mais inferiores. Segundo alguns espíritos, inclusive Emmanuel, grande parte da humanidade terrena veio exilada de um planeta no sistema de Capela. Exatamente isso que a gente comentou. Essa possibilidade de, não tendo o espírito acompanhado a transição, ser convidado a habitar, então, um novo orbe. Aqui, gente, nós temos no nosso site, vocês também já devem estar acompanhando de alguma forma, a nossa apostila. A partir da página 34, ó, pluralidade dos mundos habitados. Aqui a gente trouxe um pouquinho da teoria, que vocês vão ler também com calma. Aqui, ó, a classificação dos mundos, direitinho. A encarnação nos diferentes mundos. A transformação da Terra, justamente esse período que estamos citando, que estamos comentando a respeito dessa transição que tanto é falada para nós. Na Revista Espírita, lá no Kardecpedia, se vocês pesquisarem, vocês vão perceber que nas revistas espíritas existem alguns artigos citando outros planetas, citando Marte, citando Júpiter. São pontos interessantes que nós não iremos abordar nesse momento, justamente por aquilo que já comentamos. Se trata de um curso básico de fundamentos da doutrina espírita. Então, quem quiser ler, quem quiser aprofundar nesse tema, fica aqui o convite, e aí vocês podem mandar perguntas, a gente pode trocar ideias depois sobre esse tema. O que é importante ficar para nós deste estudo? O que é importante ficar para nós dessa aula 9, da pluralidade dos mundos habitados? Sim, existe vida em outros planetas no nosso sistema solar e no nosso universo. Diante dessa grandiosidade que existe em torno de nós, seria muita prepotência, seria muito egoísmo a gente achar que só aqui, no planeta Terra, é possível encontrarmos vida, de alguma forma. Existindo vida em outros orbes, em outros planetas, é importante que a gente saiba que essa vida não necessariamente, e muito provavelmente, não é igual à nossa vida aqui na Terra. Os planetas são constituídos de elementos químicos e físicos diferentes, de leis naturais, diferentes, e, portanto, o corpo físico, a matéria também é diferente. Então, existindo vida nesses outros orbes, a grande probabilidade é que não seja como a nossa, é que sejam vidas diferentes, em matérias diferentes. Existe ainda a possibilidade desses mundos serem habitados por espíritos desencarnados, ou seja, espíritos no plano espiritual, e não necessariamente vida enquanto encarnação, enquanto reencarnação. A gente sabe que no planeta Terra, por exemplo, existem nós, espíritos que estamos encarnados, vivendo a nossa trajetória encarnados num corpo físico, numa matéria, e existe uma gama de espíritos que se encontram neste momento no plano espiritual, ou seja, que estão desencarnados e que também habitam esse planeta, que também estão em volta desse planeta, que também tem como a Terra o seu lar momentâneo.
Então, existe a possibilidade desses orbes, desses outros planetas também terem vida, e vida espiritualmente falando. Não necessariamente uma vida material, uma vida encarnada. É isso, ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse tema, dessa pincelada, na verdade, de informações. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas do Kardecpedia. Usem, utilizem, pesquisem, os artigos da Revista Espírita são muito bacanas. As obras básicas que são fundamentais para a gente conhecer, para a gente estudar o Espiritismo. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo as dúvidas, os comentários e estamos aqui, disponíveis para a gente trocar ideias sempre. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!